Jardim Secreto. Esse é o tema do nosso encontro de mulheres aqui da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, que está acontecendo aqui de forma online e encerrará no próximo sábado presencialmente. Eu sou Laís Avena e apesar de você estar aqui ouvindo minha voz, eu te convido nesse momento para ter um tempo especial, seu e de Deus. Não faça esse encontro de forma rápida, mas separe um tempo, escolha um lugar agradável, coloque a plaquinha para não ser interrompida e escute a devocional, abrindo o seu coração para a palavra de Deus e adorando a Deus e tendo o seu momento de oração especial com Deus. O nosso versículo tema está em Mateus capítulo 6, verso 6, que diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará." Ontem nós olhamos com um pouquinho mais de cuidado para a frase "mas tu quando orares", e nós vimos que Jesus se importa com a nossa vida de oração. Ele nos quer retornando ao Éden, ao lugar de intimidade e de deleite nele. Ele nos quer contemplando a beleza da sua santidade. Ele quer revelar a nós as ervas daninhas do nosso coração. Ele quer regar o nosso coração com a água viva da sua palavra. E Ele quer que as nossas raízes se aprofundem cada vez mais nele. Hoje nós vamos refletir na segunda parte do versículo, que diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento." Em algumas versões da Bíblia, nós veremos a palavra quarto. Entra no teu quarto. Os homens a quem Jesus anteriormente aqui reprova a oração, oravam em público. Eles ficavam em pé nas sinagogas, eles faziam questão de serem ouvidos. Jesus sabia que o seu coração estava mais preocupado em aparecer para os homens do que realmente falar com Deus. E Jesus então dá a primeira ordem aqui. Ele diz: "Tu, quando orares, entra no teu quarto." Pode ser literalmente num quarto, mas também este quarto pode ser numa praça silenciosa, numa sala, num escritório, em qualquer lugar em que você possa se desligar das atividades corriqueiras das pessoas e possa se conectar plenamente com Deus. Ali, ter o seu momento de ações de graças, ter o seu momento de lágrimas por conta de frustrações, de tristezas, derrotas, pela vergonha do seu pecado, por sua incapacidade. Tudo isso você pode apresentar quando está a sós com o Senhor. E ali a presença de Deus se manifesta de uma maneira poderosa e nós podemos ter certeza da presença de Deus por fé na sua palavra e também sentindo a sua presença ao nosso lado. Então, nós podemos nos perguntar: por que Jesus traz essa ordem para que a gente vá para esse local, para esse quarto, ter esse momento com Ele? O quarto, com certeza, é um dos locais mais íntimos que temos na nossa casa. Nós podemos ter amigos íntimos que visitam nossa casa e permanecem na cozinha, na sala. Nós não o convidamos para ir até o quarto. Somente aqueles amigos que são extremamente íntimos têm acesso ao nosso quarto, porque é o local mais íntimo da casa, em que eu me revelo completamente. Jesus aqui então dá uma ordem. Quando você orar, vá para o seu quarto. E nós vamos ver 5 motivos por que Ele nos dá essa ordem. A primeira coisa é que Jesus aqui está dizendo que Ele quer essa intimidade conosco. Deus quer ser íntimo de nós, como nós já vimos ontem também. O Salmo capítulo 25, verso 14 diz: "O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança." Na intimidade com Deus, nós trocamos segredos, nós falamos do nosso coração, mas o Senhor abre os nossos olhos e revela as suas verdades para nós. Aquilo que aparenta ser os seus segredos, a sua forma de
pensar, de ver as coisas, vai sendo revelado a nós através da sua palavra, porque Ele abre os nossos olhos e a nossa mente para essas verdades. Por isso que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Essa é uma intimidade profunda. Eu tenho um esposo que me conhece e a quem eu conto o que vai no meu coração. E se eu faço isso com o meu esposo, que falha e que pode muitas vezes até mesmo condenar algo que eu estou falando para ele, por que não fazer isso com o meu Pai eterno, aquele que vai acolher e vai saber exatamente da onde vêm aquelas palavras, o que realmente está movendo o meu coração? Então, a primeira coisa que Deus quer é essa intimidade conosco. A segunda coisa é que nós fomos chamados para a comunhão. Nós fomos eleitos e chamados para a salvação, sim, mas nós também fomos chamados para a comunhão com Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9 diz: Fiel é Deus por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós, chamados para a comunhão, para ter esse relacionamento profundo com Deus, precisamos ter local e tempo para que essa comunhão se estabeleça. A outra coisa que Jesus, com certeza, traz para a gente é que Ele nos dá a liberdade de expressão. O quarto é o lugar onde nós podemos realmente abrir nosso coração. Muitas vezes, algumas pessoas podem achar que você tem um culto em que as pessoas caem no chão, choram, abrem totalmente a sua vida, gritam, nossa, que culto cheio do Espírito. Mas a verdade é que é no secreto, é lá no nosso quarto que nós realmente podemos abrir nosso coração, chorar, muitas vezes dizer o quanto não compreendemos a vontade de Deus, abrir nosso coração para Ele, realmente falar tudo aquilo que está no nosso coração. Então, essa liberdade de nos expressarmos para Deus, ela aparece quando nós vamos para o quarto, quando nós vamos para aquele local em que nós podemos ter total confiança de falar com aquele que realmente nos ouve. Um lugar onde nenhum olho poderá nos ver, a não ser o olho de Deus. Um lugar em que ninguém poderá nos ouvir, apenas Deus. E é por isso que lá nós sentimos total liberdade de expressar o que passa no nosso coração. A quarta razão por que Jesus nos dá essa ordem é porque Ele viveu a experiência do quarto. Jesus, em vários momentos, nós vemos na palavra de Deus que Ele se levantava de madrugada ou era alta noite. Jesus ia para um local secreto, um local deserto, um local em que não havia realmente ninguém que pudesse interromper o seu momento com o Pai. Marcos capítulo 1, verso 35 diz: Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um local deserto e ali orava. Jesus parece que preferia entrar no seu quarto de madrugada, talvez por ser um momento em que os discípulos estavam dormindo, as pessoas estavam em silêncio e ninguém iria procurá-lo. Então, nesse sentido, não importa se é de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, o importante é que nós, como filhos de Deus, reservemos um momento para encontrar com o nosso Pai. Muitas pessoas dizem: eu não preciso ter um momento, eu falo com Deus o dia inteiro. E eu fiquei pensando, como é diferente nós trocarmos mensagens o dia inteiro por WhatsApp, por exemplo, com alguém, e um dia nós conversarmos, combinarmos, sentarmos no local nós dois e realmente conversarmos ali. É totalmente diferente, né? Então, a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar, sim, mas isso não descarta o nosso tempo com Deus. Que se a gente não consegue que seja diário, que ele possa existir, vez ou outra, pelo menos, em que eu diga: vou separar este momento para encontrar com meu Pai, para abrir meu coração, para não ser interrompida, para poder ouvir totalmente aquilo que Ele tem para me dizer. E a última razão por que Jesus nos dá essa ordem é que no quarto
nós somos preparados para a batalha que nós temos que enfrentar. Davi, ele não se preparou para enfrentar Golias no meio dos soldados ou naquele dia em que ele foi enfrentar Golias, mas no oculto ele aprendeu como enfrentar Golias, matando um leão e um urso. Nesse momento ele não teve plateia, ele estava sozinho, mas ele estava ali se preparando para algo que era grande que ele teria que enfrentar. Nós temos que entender que é no oculto, no quarto, na intimidade com Deus, que nós nos preparamos para a nossa batalha. Às vezes, quando vêm as circunstâncias difíceis, nós corremos querendo que Deus nos capacite, que nos dê força, enfim, para enfrentar aquilo. Mas o soldado, ele não vira soldado no dia da batalha. Ele passa por treinamento, ele passa por várias etapas antes de se tornar um soldado e realmente ir para a frente da guerra. E nós que estamos vivendo uma batalha espiritual, uma batalha contra um inimigo real, precisamos da intimidade do quarto para nos capacitar para enfrentar todas aquelas situações que com certeza nos sobrevirão. Porque Jesus disse que aqui no mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus venceu, porque ele frequentou o quarto secreto em que ele encontrava o Pai e se alimentava da presença dele. Agora eu te convido a louvar ao Senhor com uma música de Leandro Borges, uma música intitulada Deus e Eu, em que ele diz que vai fechar a porta do seu quarto e ficar a sós com Deus. Que nós possamos ter esse desejo ao cantar essa canção. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém.
porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Amém. Agora eu quero que você vá até a página do seu caderno, onde está o adesivo Entra no teu quarto. E eu quero que você pense o que você gostaria de falar com Deus. Talvez você seja uma pessoa que já frequenta um quarto de oração há muito tempo. Você tem tido essa intimidade com o Senhor. Então, você vai escrever aí a sua oração de gratidão a Ele por esse caminho que vocês têm construído juntos. Mas talvez você não tenha esse quarto de oração frequente na sua vida, você não tem este momento com Deus em que de fato você está falando com Ele a sós, você está ouvindo o que Ele tem a te dizer. Então, escreva uma oração agora, pedindo a Deus para que você organize a sua rotina, para que você realmente deseje isso, porque nós sabemos que quando nós desejamos, nós abrimos espaço na nossa vida para aquilo que nós estamos desejando. Então, que você deseje essa intimidade com Ele e que você possa realmente construir este espaço de oração, de deleite na presença dEle. Mas talvez também você não tenha esse quarto de oração porque você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador. Como ter intimidade com o Pai se ainda não somos filhos dele? Por isso, você precisa reconhecer a sua vida como uma vida de alguém que é indigno de entrar no trono da graça. E pedir ao Senhor que habite ao seu coração, que transforme a sua vida, que renove a sua vida, que lhe dê uma nova vida, que a constitua como filha dele, através do sangue dele na cruz. E aí sim, você vai poder ter esse tempo de intimidade com o Senhor, construindo esse caminho de santidade. Escreva a sua oração com as suas palavras e depois fale essa oração em voz alta, orando realmente ao Senhor. Registre a sua oração para que você possa voltar depois a ela e continuar orando essa mesma oração ao Senhor. Usufrua desse momento agora em que você ficará, você e Deus, e aí a sua oração. E eu desejo que Deus esteja trabalhando no seu coração para que você reconheça a importância do tempo a sós com Deus e possa construir realmente esse tempo. Até amanhã, quando nós aprenderemos ainda mais de Deus.